Fala, galera incrível! Hoje nós vamos dar início aqui a um conteúdo importantíssimo, como tudo, né, que a gente já viu até agora, para a sua redação. Hoje nós vamos começar a falar sobre ela, sobre a crase. Sim, por que vamos começar, professora? Porque teremos 2 aulas só para falarmos sobre esse fenômeno que acontece na língua, né? O fenômeno da crase. Sim, a crase é um fenômeno, tá? Bom, vamos juntos e desvendar aí todo esse mistério que existe por trás dessa temida criaturinha, se assim podemos chamá-la. Vamos lá? Então, olha só, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é crase, tá? Crase é a fusão de 2 vogais idênticas. Segundo na gramática, o que a gramática traz para nós, então, é essa descrição aqui desse processo. É a fusão de 2 vogais idênticas. Isso é crase. Tudo bem? Bem, professora, ok, isso eu já sei, mas como é que isso acontece? Bom, eu dividi para vocês aqui 3 tópicos que vão mostrar como é que a crase acontece e a gente vai ver hoje também outros casos particulares que são também obrigatórios. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto aqui, né? A mais A. Crase é a fusão de 2 vogais, que é o A de preposição mais o A artigo. Esse A preposição normalmente acontece por quê? Porque normalmente um verbo ou um nome exige a preposição A, que se funde com outro A, que é o artigo ou pronome demonstrativo. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui pra gente rabiscar, começar a brincadeira. Veja bem, se eu tenho um verbo ou um nome cuja regência exige um A, a preposição A, eu já tenho o primeiro Azinho. Segurou aí? Beleza. Em seguida, o que vem adiante exige um artigo A. Aí eu vou ter 2 As. Aí eu vou ter a fusão acontecendo, o processo da crase acontecendo. Vamos ver como isso acontece? É impossível resistir à lasanha da minha mãe. Vamos pegar esse A aqui, a lasanha da minha mãe. Por que a gente usou este acento bonito, tá? Vamos colocar o nome desse acento aqui embaixo. Acento grave. Professora, a senhora não está falando de crase, professora? Que negócio é esse aí de acento grave? Acento grave é o nome do acento, gente. O acento é acento grave. A crase é o fenômeno que nós temos da fusão dos 2 As, tá? Isso, agora você nunca mais vai falar assim, ai, tem acento crase? Tem crase, né? Acontece crase, então acontece o fenômeno da crase, tudo bem. Agora tem acento grave, melhorou, né? Então você agora já sabe que o nome do acento é acento grave, que indica, esse acento indica o processo da crase, a fusão de vogais idênticas. Tudo bem? Beleza. Então vamos pegar esse Azinho aqui de exemplo. É impossível resistir à lasanha da minha mãe. Percebam que o verbo resistir exige preposição. A regência do verbo resistir exige uma preposição A, né? Sendo assim, a gente tem aqui um verbo transitivo indireto, né? Ele exige um complemento. Quem resiste, resiste a alguma coisa, tá? E ele exige uma preposição, então. Se ele exige uma preposição, qual preposição ele exige? Ele exige a preposição A, tudo bem? Ele poderia exigir outras preposições, tá, tudo bem. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é o caso de um verbo que exige a preposição A, tudo bem? Ok. Então, a gente já tem o primeiro Azinho aqui de preposição. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Segurei esse Azinho bonitinho aqui, que ficou meio bagunçadinho. Lasanha é palavra feminina. Antes de lasanha, o que eu vou ter? Bem, é um substantivo feminino, posso colocar então um artigo feminino, né? Mas o artigo a é um artigo definido, feminino, tudo bem? Quando é que nós usamos artigo definido? Apenas quando nós estamos especificando, definindo alguma coisa, né? Nem sempre a gente usa, antes de palavra feminina, o artigo a. Certo? Nesse caso a gente vai usar? Vai, porque é uma lasanha específica, é a lasanha da minha mãe. Vamos colocar isso daqui de uma outra forma? Usando lasanha como sujeito desta oração? Para a gente entender
como não teríamos a possibilidade de não colocar um artigo, o artigo A. Vamos lá, olha só. A lasanha, ó, vejam comigo. A lasanha da minha mãe é irresistível. Vou colocar assim, né? Trazendo a mesma informação que está lá. Irresistível. Rabisquei um pouquinho aqui, mas tá. A lasanha da minha mãe é irresistível. Se eu tiro esse azinho bonito aqui, que é o nosso artigo definido, lasanha da minha mãe, tá errado. Porque eu estou especificando que é uma lasanha determinada, aquela lasanha, né? Então, eu preciso desse A, desse desse artigo definindo qual é a lasanha, certo? Então, neste caso, a crase aqui, ou melhor, o acento grave indicativo da crase é obrigatório, né? A gente tem um caso obrigatório de crase, né? Porque a gente tem um A obrigatório, artigo definido, e nós temos, isso, gente, é muito importante que eu estou falando agora, e nós temos o A, preposição aqui, exigida pelo verbo. Isso que eu estou falando agora é muito importante, porque a gente vai lidar com casos facultativos de crase. Vamos lembrar o que é facultativo? Opcional, né? Casos em que eu posso ou não crasear, tá? Acentuar ali, colocar um acentozinho bonitinho, indicativo de crase, porque pode ou não acontecer a crase. Então, veja bem, é importante a gente saber como é que acontece um exemplo aqui de um caso obrigatório. Porque eu tenho um A, artigo definido, que é obrigatório, a gente viu aqui, né? Não teria como eu não colocar o artigo definido nesse caso, certo? E não tem como eu deixar... E a preposição, obviamente, né, exigida pelo verbo, então ela está aqui mesmo. Bom, obrigatoriamente estão os dois As ali. Então, obrigatoriamente, nós usaremos o acento grave indicando o fenômeno da crase. Tudo bem? Ok até aqui? Beleza! Vamos agora, então, para o segundo tópico que eu coloquei aqui para vocês. Ó, a preposição, acontece crase, então, nesse caso também. Quando temos um A da preposição, que é a preposição exigida pelo verbo ou pela regência verbal ou nominal, né, como nós já vimos, mas aquele, aquela ou aquilo, tá? Por quê? Porque esse azinho lindão aqui vai se juntar com esse azinho aqui, inicial dos pronomes demonstrativos, e aí nós então teremos aquele, aquela e aquilo craseado, ok? Craseado é feio, tá? Mas a gente acaba usando isso no coloquial. Tira isso da cabeça de vocês. A professora também já está tirando, já está exorcizando isso aí. Mas nós temos o fenômeno da crase acontecendo. Muito mais bonitinho, né? Correto. Bom, a bebida, vamos ver um exemplo. A bebida é sempre nociva. O que é nocivo a, ó, a preposição aqui. É nocivo a alguma coisa, certo? Regência, a regência nominal aqui exige a preposição a, tudo bem? É nocivo a aqueles. Ó, temos um A aqui, dois As que se juntaram, a gente então vai ter que acentuar, tá? Indicando ali o fenômeno da crase, porque ele aconteceu, obrigatoriamente também. Assistir aquilo foi a gota d'água. Quem assiste, o verbo assistir, aí já peguem essa, o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, né, alguma coisa, assistir a um teatro, a uma peça de teatro, a um filme, enfim, o verbo assistir nesse sentido, que não é o sentido de prestar assistência, né, que também ele tem, ele exige preposição, tá? Ele exige a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. E aí, então, nós temos a preposição aqui exigida pela regência do verbo, mais o a de aquilo. Aí, juntou, temos aí um azinho bonitinho, indicando ali uma crase acontecendo, a fusãozinha de dois As, né? Bom, terceiro tópico aqui. O a, preposição, né? Como nós já sabemos, mais o a nesses termos aqui. A qual, as quais, pronome relativo, né? A qual, as quais e tal. Bom, nesse caso, a gente vai também, olha lá, acentuar corretamente, devidamente, indicando ali o fenômeno da crase. Vamos ver exemplo? Todas as professoras às quais me dirigi eram ótimas. Todas as professoras às quais
eu me dirigi a alguém, né? Se eu me dirigir, quem se dirige a, tudo bem? A alguém, certo? Ó, então aqui eu vou ter que colocar o a, porque a gente tem as quais, né? Pronome relativo, que já leva o a aqui, as quais ou a qual, né? No caso, se não sendo plural, né? E aí eu vou juntar o a da preposição exigida pelo verbo com o a dessa locução aqui, desse pronome, pronto, eu tenho o fenômeno da crase também, tudo bem? A explicação a qual tenho, mesma coisa, olha lá, a explicação a qual tem direito, quem tem direito a alguma coisa. Ó, tem direito. Tenho direito a quê? Regência aí, exigindo o a preposição a, que vai juntar aqui com a qual e vai ter que ser acentuado para indicar para nós o fenômeno da crase. Tudo bem? Isso aqui é muito comum aparecer na redação. Muito cuidado, tá? Então, quando você utilizar esses termos as quais, esse pronome relativo às quais, a qual, você sabe que você precisa ter atenção ao verbo e ao nome, né, que faz referência ali, para saber se ele exige preposição. Gente, isso é muito importante. É por isso que, professora, é só estudar a crase? Não. Você tem que estudar sintaxe, você tem que estudar regência, para então saber. Porque como que você vai saber que nesse caso, vamos pegar um exemplo aqui, assistir aquilo. Como que eu iria saber que se aqui acontece crase, se eu não souber que o verbo assistir exige preposição a? A regência do verbo assistir exige preposição a. Bom, é o que eu sempre digo. Estudar crase implica estudar regência. Então, eu preciso estudar regência verbal, regência nominal, tá? Então, isso daqui é para expor para vocês o que é o fenômeno da crase, quais os casos em que ela acontece, mas é claro que você vai precisar, sim, pegar as suas redações. Se liga nessa dica. Essa orientação é importantíssima. Tenho que pegar todos os verbos, um dicionário de regência verbal, um dicionário de regência nominal, professora, estudar? Não. Você tem que pegar as suas redações, observar quais são os verbos, quais são os nomes que mais aparecem ali, mais frequentes nas suas redações, de diversos temas, para diversos temas, e aqueles principais verbos e nomes que você mais usa, neles, com relação a eles, você tem que ter uma atenção muito especial. Então, veja bem, eu uso muito o verbo assistir nas minhas redações, eu uso muito o verbo corroborar nas minhas redações. A gente sabe que muitos alunos, eu percebo isso, muitos alunos erram a regência do verbo corroborar, porque quem corrobora não corrobora com, não corrobora a, não corrobora nada. O verbo corroborar, ele é transitivo direto, ele não exige preposição nenhuma. Então, quem corrobora, corrobora aquilo, alguma coisa ali. O seu discurso corrobora o que eu já disse. Isso aí. Vejam, então o verbo corroborar, se você utiliza muito na sua redação, é um exemplo que você tem que ter atenção e entender que esse verbo não existe preposição nenhuma. É um verbo transitivo direto, né? Então, a transitividade verbal, a regência, são assuntos que você precisa dedicar tempo do seu dia para estudar. Mas, como eu disse, nada de ficar paranoico querendo estudar todos os verbos, toda a regência, catar um Pedro Luft, né, que é o autor aí do dicionário de regência verbal, dicionário de regência nominal que eu tenho, e começar a decorar todos os verbos. Não é nada disso. Mas observar na prática, no uso, na sua redação, quais são os verbos que você mais utiliza. Então, atenção àqueles verbos, atenção àqueles nomes, atenção à regência desses termos, né, desses verbos, desses nomes. Tudo bem? Essa é a minha orientação com relação a isso aqui para você, para os seus estudos. Bom, seguindo então, agora vamos para outros casos obrigatórios aqui da crase. Além desses casos clássicos que nós vimos aqui, há dois casos obrigatórios de crase. O primeiro deles é com locução adjetiva, adverbial, conjuntiva e prepositiva de núcleo feminino, tá? O segundo é a locução prepositiva que implícita a moda de, que tem a ideia, né, que traz a ideia implícita de a moda de, a maneira de. Pega esses dois casos aí e vem comigo, ó. Locuções adjetivas, adverbiais. Professora, nesse caso eu não vejo dois As. Às vezes você não vai observar mesmo.
Porque aqui muitos gramáticos divergem nessa questão, tá? Muitos professores também gostam de ensinar e eu às vezes falo o seguinte, não se atenha somente à questão do fenômeno da crase, quando a gente for acentuar, quando a gente for colocar o acento grave. Porque às vezes a gente vai observar que não aparece ali dois As, tá? Mas a gente tem o acento grave num exemplo aí de uma locução com núcleo feminino, tudo bem? Se você procurar até acha, mas não se atenha a isso. Perceba o seguinte, se eu tenho uma locução adjetiva, adverbial, conjuntiva, prepositiva, uma dessas locuções, né? Com um núcleo feminino, ou seja, a palavra principal dessa locução é uma palavra feminina, pronto, já sei que eu tenho que colocar o acento indicativo de crase, né? O acento grave. Tudo bem? Vamos ver o exemplo aqui. Um policial à paisana. Um policial estava à paisana, né? Então, a gente tem aqui a paisana, um exemplo de locução locução adjetiva em que a palavra principal, o núcleo, é uma palavra feminina. Tudo bem? Então, eu vou acentuar, vou colocar o acento grave indicativo de crase, tá? À medida que estudo, isso acontece. À medida, vejam que palavra principal aqui, o nosso núcleo, né, é uma palavra feminina e aqui está o a que vou usar. Ah, professora, cadê a preposição aí? Não tô vendo. Porque não era para ter uma preposição mais um a, como eu disse. Casos, esses aqui são outros casos. Muita gente gosta de ensinar isso aqui não como crase, mas como locuções que exigem acento grave. Simples assim, tá? Eu também às vezes gosto de falar dessa forma, mas existem casos, dependendo do contexto, em que vai aparecer sim ali uma preposição. Então, enfim, o ideal é não decorar, é só saber. Pronto. Eu sei que quando eu tenho uma locução adjetiva, adverbial, conjuntiva ou prepositiva e em que o núcleo é feminino, eu vou ter aí, obrigatoriamente, o acento grave. Agora vamos lá. Professora, por que é que eu tenho que usar esse acento bonito, lindo, maravilhoso aí? Simplesmente para diferenciar. Você quer um exemplo? Hoje à noite, saí e cheguei tarde. Hoje à noite, saí e cheguei tarde. Esse à noite é um exemplo de locução em que a gente obrigatoriamente tem que colocar o acento grave, indicativo de crase. Indicativo de crase. O acento grave. Bem, percebam o seguinte. Se eu tiro esse acento, o que você vai ter nessa locução? Você, na verdade, não vai ter uma locução. Você vai ter uma construção de a, artigo, mais substantivo. E aí, para diferenciar o artigo mais um substantivo qualquer de uma locução adverbial, que é esse caso, né? À noite aí é uma locução adverbial. De uma locução adverbial como essa, eu preciso acentuar. Percebam que a noite está linda hoje, eu tenho o a e tenho noite. Mas aí eu tenho o a artigo e um substantivo, certo? Formando o sujeito. A noite está linda. Temos um sujeito da oração. Agora, no outro caso, hoje à noite eu saí, eu tenho no à noite uma locução adverbial, um adjunto adverbial, já é outra conversa. Então, para a gente diferenciar essas duas construções, mostrando que, olha, essa primeira aqui, a construção é de um a artigo mais um substantivo formando o sujeito, né? À noite, né? Indicando ali quem é o sujeito daquela oração e tudo mais. No segundo caso, eu tenho uma construção adverbial, indicando um período do dia. Então, hoje à noite, para diferenciar essas duas situações, eu uso o acento grave ali. Deu para entender? Por que é que nesses casos nós precisamos acentuar? A mesma coisa aqui, à medida que estudo. Se eu tiro essa bonita aqui, ó, esse bonito aqui, fica a medida. Que medida? Medida do quê, gente? Entendem? Então, entender isso é muito importante para que vocês saibam por que utilizar o acento grave nesses casos, tudo bem? Bom, segundo tópico aqui, locução prepositiva que traz a ideia de a moda de, a maneira de. Esse caso é muito polêmico, pelo seguinte, se eu tenho subentendido a ideia de a moda de alguma coisa, percebam, segura essa palavrinha bonita, moda, a medida, né, de alguma coisa, perdão, a maneira de alguma coisa, eu vou colocar a crase. Quer um exemplo aqui? Vamos lá. Fiz um gol a Pelé. O que significa esse um gol a Pelé?
A maneira como Pelé fazia, né? O modo, a moda dele, né? A maneira dele, a maneira do Pelé. Aqui não vai caber, né, gente? A maneira, tudo bem. É a maneira como ele fazia. Traz essa ideia aí, não traz? Ótimo, eu tenho um acento grave ali para mostrar esse processo. Agora, eu comi frango a passarinho. Esse a passarinho, muita gente coloca acento grave. Diz que ali tem crase. Não tem. Como é que passarinho faz moda de quê, gente? A moda do o frango, ele estava na moda do passarinho, tipo a maneira do passarinho. O passarinho tem uma maneira de fazer frango? Não tem. Agora, eu comi tutu à mineira. Tem. Por quê? Porque é a forma mineira de fazer tutu. Deu para entender? Muito simples. Eu fiz um gol a Pelé. Pelé é a palavra masculina, professora. Mas nesse caso a gente tem um acento grave, indicando ali que é a moda de alguma coisa, tá? É aquilo que eu falei. São casos em que é melhor esquecer isso daqui. De A mais A, da continha do A mais A. E se ater somente a essa questão, né? A regra. A moda de, a maneira de. Agora, a moda do Pelé, a maneira do Pelé de fazer gol, eu fiz também. Mas frango a passarinho, bife a cavalo, meu Deus do céu, como é que cavalo faz uma... Cavalo faz algum tipo de bife em que eu... Não! Então não tem acento grave, tá? Esse é, assim, esse erro é muito comum porque a gente pensa, é a moda do cavalo. Não tem. Então você já sabe que não vai colocar acento grave ali, tá? Agora, a maneira do Pelé, eu gosto de escrever poemas a Machado de Assis, não, Machado escreveu um ou outro, mas a Carlos Drummond de Andrade, eu gosto de escrever poemas, a moda, a maneira como ele escrevia. Então aí eu vou colocar o acento grave também. Nossa aula de hoje termina por aqui, falando aí desses casos bonitos de crase para vocês, mostrando que crase sem crise é possível. Nada de crise com a crase, gente. Tá vendo? É simples. Temos apenas mais uma aula agora para falar sobre essa coisa linda, maravilhosa, esse fenômeno incrível da língua portuguesa, tá? E não precisa se desesperar, é simples. Mas uma dica final que eu quero deixar aqui é o seguinte. No dia da sua prova, se você não sabe se tem ou não crase, se coloca ou não acento grave numa determinada construção, a dica que eu tenho para dar para você é a seguinte: substitua. Eu sempre falo isso, eu acho que o segredo de uma boa escrita na hora de uma prova, na hora do certame, na hora ali que a gente tem tempo para fazer um determinado texto, o segredo não é só tudo que a gente estudar tudo que a gente estudou, mas é também saber se comportar de uma maneira que você consiga fazer ali um jeitinho para não errar. Como assim, professora? Não sabe se tem crase ou não? Substitui. Usa uma expressão, substitui o quê? Reconstrua a sua frase, o seu período, sem aquela crase. Porque no dia da prova, o que vale é não errar. Então, se você não tem confiança com uma determinada construção, reescreva de uma outra forma, para que você não corra o risco de perder ponto na competência de número 1, que é a competência que vai avaliar a norma culta e vai tirar ponto se você errar o uso da crase. Tudo bem? Bom, meus lindos e minhas lindas, um grande beijo no coração, até a nossa próxima aula. E é isso, crase sem crise, tá bom? Tchau, tchau!